encontro do jornalista Miguel Viterbo Dias. Boa tarde, bem-vindos novamente ao 42º Congresso do PSD, a decorrer no Fórum Braga. Os trabalhos já recomeçaram desta parte da tarde, depois do discurso de abertura do Presidente do Partido e Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Comigo tenho o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador, e também o deputado do PSD, Carlos Eduardo Reis. Boa tarde e obrigado pela disponibilidade. Há 2 anos foi diretor de campanha de Jorge Moreira da Silva. Já não restam muitos críticos internos, pelo menos publicamente. Faz uma avaliação positiva deste mandato de Luís Montenegro? Surpreendeu ou continua a achar que Jorge Moreira da Silva teria feito melhor serviço? Muito boa tarde a todos, agradeço o vosso convite, é um gosto de estar aqui. Eu acho que o caminho que a direção do partido tem feito, e depois de termos vencido as últimas eleições legislativas, mas sobretudo estes primeiros meses de mandato, mostram que os últimos 2 anos foram anos de sucesso. Nós estávamos, enquanto partido, fora do poder a nível nacional há bastante tempo, há mais tempo do que aquilo que um partido de poder pode aceitar e, portanto, é natural que com essa vitória nessas eleições o mandato seja claramente positivo e, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, as disputas internas e aquilo que foram os programas a votos há 2 anos mostravam duas visões claras daquilo que cada um dos protagonistas queria. E eu não posso dizer que esteja insatisfeito, porque se percebermos aquilo que tem sido feito enquanto Primeiro-Ministro por parte do companheiro Luís Montenegro, ele tem, tanto no não é não com a questão do Chega, como com a política ao centro, com entendimentos, procurando entendimentos com o Partido Socialista, tem ido de encontro àquilo, olha, que pessoalmente são as minhas ideias, o meu posicionamento e também aquilo que era o posicionamento do Jorge. Não é? Luís Montenegro está a usar a receita de Jorge Moreira da Silva, é isso? Não estou a dizer isso. O Rui Rio também defendia que o nosso principal interlocutor deveria ser o Partido Socialista e não olhava para o PSD como o líder natural da direita e, portanto, olhava sempre como um grande partido de centro, de Estado, de entendimentos, de um partido de poder que pudesse, com outros parceiros com iguais princípios, entender. Isto para perguntar, não foi Carlos Eduardo Reis que se enganou na avaliação, foi Luís Montenegro que mudou de estratégia, é isso? Eu não ponho as coisas assim, até porque o Presidente do Partido e Primeiro-Ministro teve entendimentos ao longo do tempo e também, quando era líder parlamentar, foi, naturalmente, muitas vezes encontrou no Partido Socialista um parceiro preferencial de debate. Eu não estou a dizer que o Primeiro-Ministro e o Presidente do Partido tenham mudado de ideias. Agora, é algo que lhe tenho que perguntar a ele. Aquilo que eu acho é que o caminho que tem sido feito, para mim, enquanto militante, enquanto dirigente, é muito satisfatório, porque entendo claramente que o parceiro preferencial é o Partido Socialista, a fragmentação parlamentar e a escolha do povo pede esse entendimento entre os dois grandes partidos e, portanto, eu não queria estar a utilizar nenhuma expressão que pudesse ferir este momento de festa e dizer que alguém se enganou ou deixou de se enganar. Eu acho que, muitas vezes, quando confrontados com a realidade, desempenhando determinado tipo de cargos, percebemos que algumas ideias que tínhamos podem não ser as mais acertadas, ou para o momento político ou para o lugar que ocupamos. E, portanto, aquilo que poderia há 2 ou 3 anos parecer, pelo situacionismo da governação do Partido Socialista, uma coisa correta, que era liderar, federar toda a direita, polarizando o debate, não se vê isso agora e, portanto, eu acho que, dizendo assim, Luís Montenegro interpretou bem a votação e o resultado das últimas eleições legislativas e percebeu que aquilo que o povo queria foi o protesto também com o voto no Chega, mas sobretudo que os 2 grandes partidos se pudessem entender entre si. Falemos do próximo ciclo autárquico, este Congresso também já vai dando o tiro de partida para isso. Luís Montenegro pediu no discurso de abertura que as vaidades pessoais sejam postas de lado e se concentrem em criar candidatos e projetos credíveis. Isto era um recado para alguém? Não entendi como um recado para alguém. Quem tem a experiência política que Luís Montenegro tem sabe que escolher pessoas e, sobretudo, escolher os números 1 de cada candidatura é sempre complexo e é sempre sensível. E, portanto, eu acho que ele estava apenas a aludir a
a um processo que normalmente pode deixar feridas, deixa sempre, não vamos agora enganar-nos, e portanto eu acho que essa reflexão ou essa afirmação no fundo previne aquilo que se possa vir a passar em alguns conselhos, que eu acho absolutamente natural. Eu a esse nível estou à vontade, porque o último processo autárquico estive envolvido e portanto foi gerido de uma forma bastante traumática para nós. Nós já lá vamos. Não é demasiado ambicioso este objetivo de conquistar a liderança da Associação de Municípios e de Freguesias? Não é um salto demasiado grande que o partido precisa de dar nas autárquicas? Toda a gente dizia que não haveria orçamento, teríamos eleições novamente, portanto temos que apontar lá acima, e portanto eu acho que o Luís Montenegro, ao liderar o PSD, só pode querer liderar a Associação Nacional de Municípios. Com certeza que não é um caminho que se faz todo de uma vez. Acho que nas últimas autárquicas foram lançadas algumas pontes e fez-se alguma sementeira para aquilo que pode ser um bom resultado nas próximas autárquicas e, paulatinamente, substituir o Partido Socialista na liderança de algumas câmaras municipais que, manifestamente, neste momento não temos. É muito ambicioso, é verdade. Nessas eleições autárquicas, Rui Rio conseguiu inverter um ciclo negativo do partido, teve 3 vitórias importantes, Coimbra, Funchal e, claro, Lisboa. Luís Montenegro está obrigado a superar esse score eleitoral de Rui Rio? Vamos lá ver, também teve outras vitórias significativas em sítios, não em termos de votos líquidos, mas em sítios importantes, não é? Sobretudo de Lisboa para baixo, não é? E na zona do Alentejo, onde tradicionalmente o PSD nunca foi forte. Isso denota o quê? Um trabalho que foi feito antecipadamente e que eu acho que esta direção também deve e com certeza que está a fazer. Bem, eu acho que superar aquilo que foram os últimos resultados é a conclusão que eu tiro da frase de Luís Montenegro. Nós, para termos essa ambição de ultrapassar o Partido Socialista, temos que ultrapassar os resultados. Mas estamos sensivelmente a um ano das eleições autárquicas. Parece-lhe que a gestão que o partido está a fazer do processo autárquico é a melhor? Sinceramente, só a partir de agora é que se começam a desembrulhar, se me permite, alguns processos e, tirando uma ou outra exceção, a gestão autárquica deste processo só vai ser possível fazer daqui a alguns meses. Esta nova direção que vamos conhecer no Congresso, era importante que refletisse essa necessidade de ter a máquina no terreno a preparar as autárquicas? Já não me recordo de que modo, quais foram as palavras, mas já ouvi no anterior Congresso uma preocupação sobre a questão autárquica, portanto depreendo que vai haver nesse sentido uma continuidade. Estamos a um ano de eleições autárquicas, são eleições importantes, onde mudam, vários presidentes acabam os seus ciclos, onde é preciso ter uma atenção especial a essa renovação, em zonas sensíveis do nosso eleitorado no país. E eu diria que projetar para ganhar mais, mas segurar também aquelas que temos é fundamental, porque nós temos câmaras muito importantes. E aqui está a jogar praticamente em casa, é de Barcelos, nós estamos em Braga. Estudei cá também, portanto sou quase de cá também tem uma costela muito forte aqui. O PSD está obrigado a manter esta autarquia? O PSD fez um grande trabalho, está a fazer, enfim, o ciclo de liderança de Ricardo Rio na Câmara de Braga foi extraordinário, está a fazer um grande trabalho, tem todas as condições para poder renovar esse mandato. As renovações são sempre sensíveis, nós sabemos que provocam sempre algumas, enfim, divergências, é normal. Eu encaro isso com muita naturalidade. Estamos obrigados a vencer em todo lado, porque um partido de poder, um partido que lidera o governo, que lidera o governo regional dos Açores, que governa a Madeira, tem a ambição, naturalmente, de manter as suas capitais distrito mais importantes no país. E em especial Lisboa e Porto, ou seja, imagino que o PSD conquistava a Associação de Municípios, mas perdia estas duas autarquias. Infelizmente, não, nós não podemos perder uma coisa que não temos, nós já não temos o Porto, e portanto eu diria que pode ser uma oportunidade, e aí sim tem que haver a Direção Nacional está atenta a essa matéria. O Porto é fundamental, é uma âncora também para a região. Nós temos hoje um score eleitoral no distrito do Porto muito diferente daquele que tivemos há 2 décadas atrás, onde éramos claramente superiores ao Partido Socialista, algo que, por exemplo, aqui em Braga não se passa. Nós somos claramente vencedores nas autárquicas. Então, claro que Lisboa e Porto são
são simbólicos também, não tem só a ver com o resultado líquido, mas temos outras autarquias onde o desafio é grande, temos a renovação em Aveiro, temos a questão de Populosa em Gaia, temos a aposta em Sintra, na Amadora, em Oeiras. Esta direção tem um trabalho difícil, como já teve anterior, que geriu o processo autárquico, portanto, eu acredito que quando somos governo e quando corre bem como está a correr, com resultados que as pessoas consigam ver, também nos possibilita abrir o leque de candidatos, a nossa capacidade de atração fica maior. Eu acho que nós podemos aproveitar isso. Falta ainda um golpe de asa a Luís Montenegro, como teve, por exemplo, Rui Rio com Carlos Moedas? Não precisa de um golpe de asa quando já Para o somos Porto, por vencedores. exemplo? Para o Porto, eu estou certo, até porque Luís Montenegro, sendo de Espinho, conhece muito bem aquela zona, que vai ter esse golpe de asa para o Porto. Pedro vamos Duarte é conseguir ganhar. apontado com muita insistência como candidato à Câmara Municipal do Porto. Seria um bom candidato, eu não quero estar a opinar sobre nomes, acho que está a fazer um bom papel como Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas eu não quero estar a entrar Mas ainda nessa dança de nomes. sobre Braga, no seu entender, quem é que deveria liderar essa corrida à Câmara Municipal de Braga? O candidato está escolhido. E a escolha é pacífica? Eu não sou da secção de Braga, não quero opinar sobre essa matéria. As escolhas têm sempre ponderação e têm sempre sensibilidades e várias opiniões. Eu não quero estar a opinar sobre uma questão que naturalmente não é da minha competência. Falamos então sobre o desafio eleitoral seguinte. Temos primeiro autárquicas e depois presidenciais. Já tivemos a oportunidade de o entrevistar algumas vezes no Observador. São conhecidas as reservas que tem em relação a Luís Marques Mendes, a uma candidatura presidencial de Luís Marques Mendes. A escolha parece estar fechada, sobretudo depois da entrevista de Luís Montenegro. É uma boa escolha? Bem, vamos lá ver, eu não Reservas em tenho relação à muita candidatura simpatia natural? pelo Dr. Luís Marques Mendes. Aliás, quero dizer que ele foi das pessoas, quando perdemos as eleições em 2017, esteve disponível para vir a Barcelos, associar-se à nossa campanha eleitoral, e eu tinha um papel nessa campanha, portanto tenho que fazer essa declaração de interesses. Eu acho que está a aludir a uma Vichy Soase, em que colocou Paulo Portas, Marques Mendes, um versus o outro para candidato presidencial. Aquilo que eu posso dizer sobre a candidatura presidencial é que o PSD tem a felicidade de ter nas suas fileiras, ou até no seu posicionamento político, vários candidatos possíveis. Temos Pedro Passos Coelho, temos Luís Marques Mendes, temos Rui Rio, estamos a falar de 3 ex-líderes do partido. Da nossa área política temos ainda Paulo Portas. Portanto, eu acho que nós temos aqui um leque que nos deve deixar muito satisfeitos em relação a essa escolha. E, portanto, enfim, a direção tem essa felicidade de poder escolher. Mas aqui pedir a sua opinião. Nessas 4 figuras, acha que há pessoas em melhores condições de encabeçar essa candidatura, de personificar essa candidatura, aliás, do que Luís Marques Mendes? Eu não dava como tão fechada a questão da candidatura presidencial. Eu percebi que li o perfil e, portanto, encaixa muito bem em Luís Marques Mendes. Aquilo que eu acho é uma coisa diferente, sem querer pôr nomes para não fulanizar esta questão. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa, o perfil que o país pede em termos de presidência da República é um perfil diferente. Eu acho que o tempo político é um tempo político diferente e, portanto, a ponderação deve ser tida também neste contexto. Eu acho que qualquer um deles, das pessoas que enunciei aqui, pode ser um bom Presidente da República. Uns mais que outros, naturalmente. Se vamos buscar, entrando agora, extrapolando para a análise política, Pedro Passos Coelho, o federador da direita, secaria naturalmente o eleitorado que votava mais à direita do PSD, talvez com menos penetração no centro. Rui Rio, com boa penetração ao centro. Paulo Portas, uma coisa diferente. Marques Mendes pode ser transversal nisso também, quer dizer, não vamos ver como é que se desenvolve também o próximo. Mas consegue ser mais abrangente do que a base de apoio do PSD, Marques Mendes? Como define também esse perfil de Montenegro? É o que alarga menos a base eleitoral do PSD, eu acho que isso é. Luís Marques Mendes é o que alarga menos a base eleitoral do PSD. Quer esse título, é? Podia ter percebido mal, mas... Em relação a Pedro Passos Coelho e a Rui Rio, acho que sim. Mas Pedro Passos Coelho tem feito saber, enfim, que não está disponível para ser candidato. Rui Rio nunca o afastou por completo.
colaborou muito perto com o Rui Rio, acha que... As candidaturas não são partidárias. Exato, não é? mas Têm acha que que- ter um alcance e uma abrangência que permita ir para lá dos partidos, senão não é possível vencer eleições. Acha que o conseguirá convencer a ser candidato a Rui E Rio? eu? Não, de todo. Acho que não. Mas gostava que já tivesse posto o pé na porta, Rui Rio, por exemplo, para dizer que ainda pode ser um nome Gostava a que ser ele não candidato. acabasse a carreira política dele. Vou-lhe responder dessa forma. Isso significa muita coisa, pode não significar nada. Há uma outra personagem que temos de discutir quando estamos a projetar as próximas presidenciais. O Almirante Gouveia Melo aparece nas sondagens como um dos favoritos. Não falei nele dentro do nosso espectro político, porque ele não tem espectro político, é chefe do Estado-Maior da Armada. Mas o país beneficiaria em ter um líder, um militar na presidência? Não me faz nenhuma confusão a questão dos militares. Os militares servem para resolver outras coisas muito importantes na área da soberania do país, também não tem problema nenhum, já tivemos essa experiência antes. Acho que esses pruridos em relação aos militares são uma coisa... são uma ideia velha, está a ver? Portanto, não tenho nem vou entrar nessa discussão. É um perfil que já percebemos que agrada ao povo português. E lá está. Só é possível alguém ter uma simpatia deste género depois de um mandato de Marcelo, que é um mandato diametralmente oposto em termos de perfil, não é? E não há Trump sem Obama antes, portanto, indo buscar esta comparação para se perceber que os tempos políticos têm muita influência nas escolhas políticas também da população e, portanto, eu acho que aquilo que ele representa, que é o antipolítico, e sabendo nós que hoje há um grande divórcio entre as pessoas e a política, pode ser uma tentação dos nossos votantes, dos nossos eleitores, de optar por uma via dessas. E depois tem aquela imagem de quem resolve problemas. E, na verdade, vamos ser sinceros, resolveu um problema da vacinação. Eu não conheço, também porque não posso conhecer pelas funções que ele exerce. Para ser Presidente da República é preciso conhecer mais a fundo o que é que um candidato pensa sobre várias matérias. Eu acho que todos os outros que nomeamos aqui é subejamente conhecido. Mas o Dr. Luís Marques Mendes está na televisão todas as semanas, sabemos o que é que ele pensa sobre diversas matérias e, portanto, sob esse ponto de vista, ele é muito mais escrutinado do que o Almirante Gouveia Melo e não tenho nenhum problema em relação à questão de ser militar. Não gostava de ter de optar entre candidatos presidenciais dos quais eu não sei nada em termos de visão política e também visão do mundo, não é? Que para um Presidente da República é muito importante. Para quem se assume como candidato é importante. Carlos Eduardo Reis, obrigado pela disponibilidade Obrigado, para se juntar à emissão da Rádio Observador aqui no Congresso do PSD. Nós vamos voltar ainda várias vezes durante a tarde para mais entrevistas e também para ouvir alguns dos principais discursos.